Olá, eu sou o Jorge Santos e você está no canal Tarô Terapia, uma jornada de autoconhecimento através do tarô. Hoje nós vamos abordar o tema infância. Como foi a sua infância? Quais as lembranças você traz da sua infância? Que emoção você sente quando pensa na sua infância? Qual é a lembrança que vem na sua mente quando você recorda da sua infância? Uma boa lembrança? Ou um momento difícil? Um momento que ficou registrado? Qual emoção você sente e até onde esta lembrança, este registro pode estar ainda hoje na sua vida de alguma forma? A carta do diabo. Olha, o nosso amigo tarô ele fala que muitas vezes nós vivemos na nossa infância, no nosso seio familiar, situações que não condizem com aquela base perfeita que todos nós merecemos viver. É claro que nenhum é igual ao outro e nenhuma família é igual a outra, tá? Por exemplo, se os seus registros mais fortes são de uma lembrança de um lar meio que desequilibrado, de um lar onde havia muita intriga, situações desconfortáveis, isso pode estar registrado em você, registrado em mim. A infância traz registros para a nossa vida e a gente vai carregando isso sempre, tá? Então, muitas vezes nós temos que entender que nenhuma família é igual a outra, que a minha educação não é igual à do vizinho. E se nós vivemos numa família problemática, se nós vivemos numa família que realmente, influenciou e hoje traz malefícios, sequelas para a nossa vida atual, é momento da gente soltar isso através do nosso perdão. Então, muitas vezes, não é a nossa família, perfeita, mas a gente nasceu ali, com certeza, por uma missão, naquele seio familiar. E tudo é um aprendizado. Vamos ver o que mais o nosso terapeuta tarô vai complementar aí para que a gente possa ter uma clareza maior. Então, muitas vezes, o desequilíbrio que nós tivemos na infância podem sim trazer desequilíbrios para a nossa vida, para a nossa existência. Ele abre aqui com o cavaleiro de espadas. Ele traz também um 9 de paus. Ele traz aqui uma rainha de paus. E traz também um 6 de espadas. Bom, como o tarô ele é maravilhoso, o universo é sábio, ele fala que muitos de nós temos registros negativos de uma infância, de uma família conturbada. E isso vem, vindo conosco, vamos carregando. E acaba o quê? Nos trazendo dificuldade. E a dificuldade é superação. Por isso que eu falei de perdão. Não há superação se não houver perdão. Então, você não deve se culpar, nem culpar seu pai ou sua mãe pela forma que muitas vezes eles possam ter sido. Que não era aquele mar de rosas, Não era aquilo que você esperava. Então aqui, o nosso terapeuta ele fala isso. Se a primeira lembrança, a primeira recordação da nossa infância é algo negativo, ali é que nós precisamos trabalhar. Porque com certeza estamos carregando isso para os dias atuais. Tá certo? A vida sempre vai ter desafios, vai ter aprendizado. Muitas vezes vivemos um
seio familiar que a gente não aguenta mais, né? Chega uma certa idade, quando você está deixando de ser aquela criancinha inocente, você pensa em sumir, em fugir. Muitas vezes, aquela situação que você viveu na sua infância, com seu pai e sua mãe, ela acaba trazendo problemas até para os seus relacionamentos. Então, tudo que a gente vive é uma experiência. Seja ela boa ou não, é um aprendizado. E o tarô, ele fala disso, que nós não podemos deixar, né, de desafiar a vida que nós queremos. Desafiar no sentido de lutar, batalhar, correr atrás. Se aquela informação hoje te traz um registro negativo, trabalhe o perdão. Se você tem uma lembrança positiva, boa, que te traz saudade, uma emoção que, nossa, te deixa lá em cima, até chora de saudade daquela coisa boa, é sinal que você está levando tudo isso para a sua vida. É sinal que você tem aí amor para dar e vender, né? Caridade para dar e vender. Então, muitas vezes, nós precisamos ver se o que nós vivemos na nossa infância não foi prejudicial e toda vez que recordamos da infância só vemos o lado negativo. É momento de soltar essas amarras, é momento de se desprender, é momento de afastar o passado, afastar os fantasmas, é momento de você também buscar dentro de você como melhorar isso, como soltar, como deixar isso. O tarô também fala que nós somos responsáveis pela nossa vida. Então nós temos que ter condições de entender o que foi bom e separar daquilo que foi ruim. Nós não podemos trazer na nossa vida aquela coisa meio misturada, né? Você não tem noção do que é bom, do que é ruim, porque a sua infância foi uma infância marcante, uma infância difícil. Então nós temos que, para não acarretar na nossa vida, no nosso futuro, na nossa existência, aquelas coisas negativas registradas, é momento da gente parar e pensar. Ver o lado ruim e o lado bom. Porque sempre tem um lado bom, tá, gente? Sempre tem. E se apegar nesse lado bom. Se o lado bom te traz poucas recordações, pense mais nele. Agradeça mais por ele. Agora, se o lado ruim, negativo da sua infância realmente ficou registrado e sempre que você lembra só vê pelo pessimismo, pelo negativismo, é momento de você trabalhar isso. É momento de você também mudar a forma de pensar e ver, conseguir separar o bom do mal. Aquilo que foi bom na sua infância daquilo que foi ruim. Então, a verdade, muitas vezes, para nós, se faz difícil de ser compreendida. Então, a gente, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, tive um pai alcoólatra. Chegava em casa, batia nos filhos, batia na esposa. Um pai que nunca foi presente. Minha mãe sempre trabalhando porque meu pai não tinha condições. Então você só vê o lado negativo. Você só vê o lado que te coloca lá para baixo. E isso você vem trazendo. O lado bom é que a sua mãe estava ali. A sua mãe exerceu um papel de pai, de mãe, mesmo tendo sofrido. Mesmo você tendo visto isso. Só que o que acontece? Nós temos um aprendizado. E trabalhar isso é justamente saber separar o bom do ruim. Meu pai era alcoólatra, batia nos filhos, batia na minha mãe. Minha mãe tinha que se virar porque ele não tinha como trabalhar. N situações, né? É um exemplo. Mas, e o outro lado? Como você viria o seu pai hoje, se ele estivesse na sua frente? Lá você era uma criança. Hoje, como você veria isso?
Se ele te deixou mágoas, você conseguiria perdoá-lo? Se não, conseguiria? É momento de você soltar esse passado, soltar isso que fica aí na sua mente. Papai desencarnou? Não tem problema. Faça orações para os seus antepassados. Nós precisamos aprender com a vida e com nós mesmos. Então, quando eu tenho um registro muito negativo, seja da minha infância ou de uma situação que marcou, eu tenho que sempre ver o lado bom e o lado ruim. Me apegar mais no lado bom, no lado positivo. E muitas vezes a gente só vai no problema que nos incomoda, naquilo que nos aflige, que nos traz insegurança. E nós precisamos soltar sempre passado, sempre coisas que de uma maneira ou outra não são positivas para nós e a gente acaba levando isso no decorrer da nossa existência. Então foi isso que o nosso querido e amigo terapeuta tarô, nosso psicólogo, veio trazer para nós hoje um pouquinho, né? Falando sobre infância. Tá certo? Eu espero que vocês estejam... Hoje é o segundo dia do canal, né? Ainda é muito novo, mas que vocês estejam aí interagindo, entrando na energia do canal e que a gente possa aí construir um caminho bem legal. Tá bom, meus amores? Meu muito obrigado. Eu quero deixar aqui meu abraço e a minha gratidão, aguardando aqui vocês para o nosso próximo encontro. Eu, Jorge Santos, você participando interativamente do canal para mais um encontro de autoconhecimento através do tarô, aqui no Tarô Terapia. Até logo mais, gente. Tchau, tchau.